Ela é inquieta, mente aberta e muito inventa. Tem a língua afiada e não tem etiqueta. Só podia ser Andor Violeta. Viva! Quem tem pelos na barriga, quem não tem, viva também. Hoje estou, para quem não me está a ver, de pijama, portanto, isto a cada episódio vai melhorando ainda mais a nossa intimidade. Hoje saí da caminha e vim direta para aqui gravar o podcast um domingo de manhãzinha, que delícia. Já cheira a Natal. Olhem, tenho uma notícia para vos dar desta semana. Eu sempre disse que nunca ia fazer tatuagens. Quem me conhece sabe, eu sou incapaz sou incapaz, era incapaz de tocar na minha pele porque eu tinha medo das coisas infinitas e para sempre. Eu não gosto de coisas marcadas na pele porque eu sou uma pessoa que enjoa rapidamente das coisas, canso-me facilmente. O que eu gosto hoje, amanhã eu já não gosto, portanto, a minha opinião, como está sempre a mudar, eu faço questão de não marcar nada no meu corpo porque eu sei que posso me arrepender futuramente. No entanto, olha eu aqui, fui a um evento esta semana da Companhia das Soluções e eles estavam lá com a Mel Studio a fazer tatuagens. O que é que a Marta decidiu fazer? Aquilo que ela sempre disse que não ia fazer, uma tatuagem. Porque eles têm umas tatuagens muito giras que é do género, em zonas onde vocês tenham sinais, eles fazem tatuagens por cima e eu adoro sinais, portanto, para mim eu tatuava o meu corpo cheio de sinais. Mas eu até fiz uma coisa que não é bem um sinal, eu vou tentar mostrar-vos, não sei se vai dar para perceber, mas quem me está a ver, eu fiz atrás da orelha. Eu não sei se está a dar, eu vou tentar puxar a orelha para a frente. Fiz 2 estrelinhas em memória das minhas 2 avózinhas que já cá não estão, para elas saberem que estão sempre comigo agora no meu corpo. E ainda por cima eu disse assim: "Olha, eu quero fazer numa zona escondida", ia fazer na mão, a zona mais à mostra que existe, mas ia só fazer um pontinho. Mas depois disseram-me: "Olha, vai sair, é a mesma coisa que não fazeres, faz outra coisa". E eu então fiz na orelha, que está atrás da orelha, também está escondidinho, não é grave. Mas é Natal, malta. É Natal! Estamos em época natalícia, é dezembro. 8 de dezembro ou 7, já não sei. 7 de dezembro. Estamos numa época tão feliz. Eu amo o Natal. Eu amo o Natal. A sério, as pessoas que dizem, ai, não gosto do Natal. É assim, das duas uma. Não gostas porque, pronto, tens as tuas razões e acontece com muitas pessoas, pronto, têm entes familiares falecerem e esta época torna-se um suplício, na verdade. Não é esse o caso que eu estou a referir, mas estou a referir-me a pessoas que não gostam de Natal no geral, de coisas felizes, de celebrar. Eu adoro, e não tem nada a ver com a religião. O menino Jesus, pronto, Deus o tenha, para mim não me diz nada, vou ser muito honesta, não sou religiosa. Mas é uma época tão feliz. Fazer árvore de Natal, malta. Para mim, fazer árvore de Natal tem que ser já a 1 de novembro. Para mim e para a minha mãe já é a altura de fazer a árvore de Natal. Nós ficamos histéricas, começamos logo, vamos montar, decidimos o dia, que é o dia que eu vou ao Porto. Mãe, vamos fazer a árvore de Natal. Começamos a montar as bolinhas, uma a escolher uma cor, a outra escolhe a outra. Uma faz, olha, aquilo parece a casa do Pai Natal, ai, Santa Apolónia, na Lapónia. Ai, Santa Apolónia, sai-me cada uma às vezes. Só que imaginem, o meu pai não tá para pajar, ele não fazer a árvore e enfeites em casa não é para ele. Então ele, quando nós estamos a fazer a árvore, normalmente está a cortar a relva do lado de fora de casa, que é do género, façam vá as vossas coisinhas de malucas e nós pomos música aos berros, músicas natalícias aos berros, já fazemos karaoke, dançamos, saltamos, olhem, é um dia muito feliz. Agora, as pessoas que dizem, ai, a árvore de Natal é só no mês de dezembro e lá para o fim. Opá, imaginem, nós pelo menos adoramos o Natal. Fazemos um puto de uma árvore enorme, toda produzida e uma casa toda encantada. Não vamos ter um trabalhão de estar um dia inteiro a montar uma casa para depois ficar uma ou 2 semanas. Eu e a minha mãe tiramos normalmente a árvore no dia dos Reis, em janeiro, mas para mim a árvore de Natal ficava meio ano montada dentro de uma casa. Quando eu tiver a minha casa, a árvore de Natal vai ficar meio ano montada porque eu acho que é a coisa mais linda. As luzes. E vocês descerem para ir, sei lá, comer qualquer coisa à meia da noite, às 2 da manhã e descem e tem aquela árvore ali a brilhar. Ai, é a coisa mais linda. Além disso, é um dos dias mais felizes, porque é assim, damos prendas, eu adoro dar prendas. Eu nem sou muito de receber, tipo, até dispenso porque eu sou uma pessoa que gosta de agradar, people pleaser, que gosta de agradar aos outros. Então, quando eu recebo, eu sinto-me na necessidade de ter que demonstrar que gosto daquilo, quer eu gosto, quer eu não gosto. Mas dar prendas de Natal, esta fase de ter que dar as prendas é terrível. E principalmente por causa dos shoppings, das filas que nós temos que enfrentar.
Ai, a sério, tipo, o drama que é receber prendas, o quão demora uma prenda a chegar. Eu, pelo menos, estou sempre em ansiedade, porque comprei, fiz compras online em 30 sites diferentes, tenho que estar em 30 sites diferentes a ver as 30 moradas que eu pus, porque não posso mostrar ao meu irmão ou não posso mostrar ao meu pai, então tenho que pôr uma morada diferente. Normalmente ponho aqui a de Lisboa, só que em Lisboa também, dependendo do tamanho da encomenda, tenho que pôr em lockets diferentes ou em pontos de recolha. É uma grande confusão. Eu tenho que fazer uma lista de onde é que as coisas estão e para onde é que elas vão. Ai, é horrível. Mas a questão essencial aqui é quando as prendas não chegam no dia de Natal. Isto é triste. Isto só me aconteceu uma ou duas vezes, mas vou-vos contar uma história. Há um ano atrás, a minha mãe queria um bebê reborn. Vocês sabem o drama, toda a polémica atrás disso. Pronto, a minha mãe não é nenhuma esquizofrénica, ela não perdeu nenhuma criança, ela não nada, portanto, ela não quis aquele bebê para substituir um bebê de verdade. Simplesmente, a minha mãe gosta de fazer coleção de bonecas, que é uma coisa que já é muito antiga, a malta de antigamente adora fazer coleções e hoje em dia também gostam. E a minha mãe gosta de coleções de bonecas reais, bonitas, tipo a cheirar àquele chocolate. Pronto, ela adora. E eu decidi dar-lhe uma a sério, daquelas mesmo do Brasil, caras até que dói. Só que eu encomendei em novembro, início de novembro. Vocês estão-me a dizer que uma encomenda do Brasil até Portugal em 2 meses não chega? Pois tenho-vos a dizer que aconteceu a pior coisa que pode existir numa encomenda, que é parar na alfândega. Que drama, malta, que drama! Para que tanta burocracia, meu? Eu só quero entregar uma prenda e depois vocês não estão a entender. Preencher no CTT o documento da alfândega é horrível, porque eu encomendei a uma pessoa que não tem uma empresa de bonecas. É uma senhora que faz bonecas à mão. Ou seja, ela não tem uma empresa, ela não tem dados, ela não tem coisas específicas. Ela mandou-me aquilo e disse: coloca como oferta. Mas como é que eu vou colocar como oferta se eu paguei? Foi uma grande confusão. Eu tive 3 vezes para entregar o mesmo documento que estava mal escrito e mal preenchido. Fartei-me de ligar para o CTT dias e dias a fio. Falei com várias pessoas, uma dizia-me uma coisa, outra dizia outra. Foi um drama e no final, sabem quando é que chegou a encomenda? Adivinhem, em janeiro. Janeiro. 3 meses depois de eu fazer a encomenda, como é que isso é possível? Fiquei muito triste, claro, queria dar a boneca na altura de Natal e para mim já não tem tanta piada estar a entregar num dia que não é o do Natal, nem que se fosse no dia 25, para mim já não tinha piada. A piada é abrir aquilo no dia. Outra questão é abrir prendas de Natal. Quem tem irmãos vai perceber. Eu tenho um irmão mais velho que ele é muito castiço. E quando nós éramos pequeninos, eu sempre gostei de receber as prendas sem saber o que é que elas eram. Assim, para mim, uma prenda tem que ser surpresa, tanto para a pessoa que eu vou dar, como. Ou seja, eu quero que a pessoa não saiba, como também eu própria não quero saber o que é que eu vou receber. Só que o meu irmão, ele era terrível, ele tinha que saber o que é que ele ia receber todos os natais. Só que eu ficava triste. Ou seja, ele andava debaixo da árvore, eu acho que era no dia anterior ao dia de Natal, ou seja, dia 23, anterior à noite de Natal, ele ia sempre buscar. E eu acho que houve um dia que os meus pais descobriram. E eu chorei porque eu só dizia: eu não quero saber a minha prenda. Depois o meu irmão queria abrir as minhas, mas eu não queria que ele abrisse, porque eu não queria saber as minhas prendas. E eu chorava, chorava, chorava. Mas este ano é assim, eu acho que a época natalícia é muito bonita, mas há um exagero, é exorbitante a quantidade de dinheiro que as pessoas gastam e contra mim falo, que muitas vezes gastei dinheiro desnecessário em prendas. E o que é que eu decidi este ano? Eu pus um limite aqui aos meus pais e ao meu irmão que foi, nós somos 4 lá em casa a passar o Natal e disse: malta, este ano não vamos gastar muito dinheiro. Vamos definir o que é que cada um quer, pá, uma coisa simples. Olha, preciso de um secador de cabelo, preciso de uma maquilhagem, de um pincel de maquilhagem, whatever. E então, o que é que eu fiz? O que não tem tanta piada, porque acaba por se perder a surpresa e a novidade da coisa, que é o que eu não quero, mas também não. Eu prefiro isso do que estar a gastar, se calhar, como já me aconteceu, imenso dinheiro numa compra. Eu já vos vou contar esta história. O ano passado, ah, não sabia o que é que havia de dar ao meu pai. Para mim, a prenda mais difícil é ao meu pai, porque ele não precisa de nada. É verdade, eles são adultos, eles têm tudo. A minha mãe, pá, eu adoro dar prendas à minha mãe porque ela gosta de vestidos, gosta de coisas cintilantes. Nem que ela já tenha, eu dou-lhe mais uma que ela adora, mais um vestido. Mas o meu pai,
Ele tem tudo e ele parece que nada é suficiente para dar ao meu pai, não para ele, claro que ele gosta e fica feliz, mas nós sentimos essa pressão de pá, temos que dar uma prenda incrível ao pai, não sei o quê. Portanto, o que é que eu me lembrei de dar o ano passado ao meu pai? Opá, que estúpida. Um cabaz de Natal. Mas vocês não estão a entender, não é um cabaz qualquer, eu até vou ter que ler aqui. Eu comprei um cabaz de 300 € praticamente, não foi 300 certinhos, mas foi quase. Ahm, o que é um absurdo para um cabaz de Natal. Um cabaz de Natal para ter de 300 € para ser decente e para justificar os 300 € tinha, para mim tinha que vir banhado a ouro. E não veio. O que é que o cabaz de Natal tinha? Vejam só. 7 garrafas de vinho, 7 ou 5 garrafas de vinho, uma amostra de bacalhau. Uma amostra de bacalhau. Aquilo não era um bacalhau. Uma amostra. Vinha numa covete. Assim a vácuo num plástico. Sabem para quantas pessoas é que aquele bacalhau deu? Para a minha mãe e para o meu pai. Eu nem consegui desfrutar do bacalhau que ofereceu o meu pai, nem eu nem o meu irmão. Tiveram que comer só eles dois. E eles com vergonha. Eu tenho a certeza que isto. Eu nunca falei com eles. Eu tenho a certeza que isto aconteceu. Que foi. Como eles tinham vergonha do género de servir aquilo para os 4 e não dar, eles, num dia qualquer em que eu não estive lá, hum, comeram o bacalhau e passaram tipo, filha, olha, chegamos a comer o teu bacalhau, nem te dissemos, como quem diz, porra, não ia dar para ninguém, portanto comemos só nós dois e se calhar ainda passaram fome. Depois tinha, o que é isto? Marinheiras, malta. Quem é que mete marinheiras num cabaz? Eu estou a dizer, isto é um cabaz que eu comprei, mas imaginem, eu não sei, eu estava desesperada, já não sei o que havia de dar. O meu pai é uma pessoa que gosta bem de comer, eu pensei, ok, então eu vou dar comida. O meu pai abriu o cabaz e ficou de género, mas eu tenho quê? 60 anos para ti, eu sou algum cliente teu para me estás a dar um cabaz. E depois, marinheiras é muito estranho, meu, dar bolachas de água e sal, que praticamente é o que é uma marinheira, a um pai é muito estranho. E tinha presunto às lascas, ou seja, não era um presunto inteiro, malta. Era presunto às lascas, tipo uma covete pai de, sei lá, 100 gramas, 500 gramas que fossem. Não, 500 é muito, pai, 100 gramas. Uma coisa mesmo fininha. E amendoins. Amendoins. Portanto, eu paguei 300 € numa coisa destas. Epá, são escolhas na vida que depois eu arrependo-me, obviamente. Hum, e vamos para a próxima. Próximo tema de Natal é desembrulhar presentes. Isto é cómico. Para mim é sempre. Porque imaginem, as nossas mães, alguns pais, mas praticamente, para mim foi sempre a minha mãe, tem uma panca com o não abrir os presentes de forma normal. Pá, é um filme, só para a saquinha ou para o embrulho ficar bom e pronto, eu percebo a sustentabilidade para o próximo ano. Mas há determinados embrulhos em que não há necessidade, não justifica, deixa-me abrir isto à vontade, só se vive uma vez, malta. Tipo, por amor de Deus, eu não vou estar aqui. E depois é um filme que é do género, eu quero usufruir ali da abertura da prenda, a surpresa, e tá, o meu pai é assim, não, o meu pai não, a minha mãe é assim: abre devagarinho que é para não estragar a saca". E diz o meu pai: "Oh, ela assim não consegue abrir com os dedos, não sei o quê, vou buscar uma faca". E depois ainda temos que esperar para o chefe, para o seu doutor ir buscar a faca para a dona, mãezinha, não vou dizer o nome dela. Não, a dona Aida, vocês já sabem quem é, já fiz um episódio com ela. A dona Aida, vou dizer mesmo, a minha mãe, estar ali com a faquinha a abrir devagarinho e daqui a um bocado está ela a abrir e eu já estou a ver o que é e nem consegui ser eu a abrir o meu próprio presente. Por favor, deixem as pessoas abrir os seus próprios presentes. Isto é uma coisa mesmo do género, por amor de Deus. E é que estraga toda a experiência de tu abris a tua própria prenda. No entanto, eu acho que há uma altura e há determinados presentes que justifica. E eu acho muito engraçado isto, porque as mães dão sempre, pelo menos a minha, dá sempre um saquinho super bonito. O meu pai dá prendas em sacas que eu não sei de onde é que ele vai buscar aquelas sacas, que não têm uma corzinha, são sacas anémicas, castanhas, todas coitadinhas. E a minha mãe não, a minha mãe vem com uma saca produzida diretamente da Lapónia, do Pai Natal, aquilo parece desenhado pelo Pai Natal, cheias de brilhantes, cheias de texturas, 3D, Pais de Natal 3D, numa saca, cenas surreais, em que eu realmente olho para essas sacas e penso, fogo, eu não vou estragar isto, e lá digo, mãe, chega lá a faquinha, vamos lá abrir isto, e nós até temos, para verem, nós levamos tão religiosamente as sacas bonitas de Natal avante, que nós temos um armário, um armário, malta, não é uma gaveta, é um armário dedicado para as sacas de Natal. Nós temos um armário cheio de sacas de Natal, o que é ótimo, porque a nível de sustentabilidade é bom, mas também é bom porque depois nós não precisamos
estar a comprar, ou seja, não temos de estar a dar ao trabalho de ir à lojinha comprar, pagar 30 cêntimos por uma saca, não, temos ali a saca mais linda. E depois é bom, porque escondemos a marca do saco, eu detesto que as pessoas já saibam. E se eu vou com uma marca, sei lá, específico do meu irmão ou da minha mãe, eles já vão saber que é para eles. Portanto, eu adoro meter uma saca que não é da própria marca para esconder, porque o meu irmão é terrível. Ele tenta descobrir sempre tudo. Ele é horrível dar-lhe prendas. Ele esta semana. Eu ia lhe dar uma prenda e já não vou dar essa prenda porque ele descobriu. Eu devolvi a prenda, eu fiquei mesmo revoltada. Disse tipo: olha, eu vou devolver, não vais receber isto só porque quiseste adivinhar, pimas. E outra coisa, nos shoppings, malta, os shoppings já estão a começar. É 7 de dezembro, malta. É 7 de dezembro. Os shoppings já estão uma loucura. Eu ontem fui à Vorten. Primeiro é uma fila interminável para os embrulhos grátis, que Deus me livre. Que aquilo eu prefiro pagar do que estar ali horas e horas. Mas ontem eu fui à Vorten e foi um filme inacreditável. Eu queria devolver uma encomenda, no caso a encomenda do meu irmão que eu tive que devolver porque o desgraçado adivinhou o que era. Fui à Vorten, queria devolver e depois a Vorten, pá, tem uma coisa muito estranha, eu não fazia ideia. Que é do género. Clica aqui, coloca o seu QR Code e veja o número. Eu vi, o meu número era o A59. Depois eu olho à volta, são três caixas para coisas diferentes e depois nós temos que adivinhar qual é a nossa caixa. E eu olho, não tem placar nenhum com números, são eles que estão à moda antiga, A29, a não sei o quê, A23. E eu, pronto, está bem, aceito. Entretanto, estava no A52, estava no A56 e depois do A56 passa para o A64. E eu, fogo, eu não adormeci, caraças. Estou aqui há uma hora, eu fiquei uma hora na Vorten, na fila, para recolher uma encomenda. Nem foi para devolver, eu ainda estava a recolhê-la e depois é que ia devolver. E então, A64, eu, fogo, a sério. E depois vocês têm aquela vergonha do género. Eu não estou a ver o placar, não sei que tipo de logística é que isto tem. Não sei se é pelas encomendas mais rápido, mesmo que seja a 60 e tal, ou se é por ordem de números. Se for por ordem de números, eles ultrapassaram-me à frente. O que é que eu fiz? Fui lá devagarinho, depois é uma vergonha, eu assim, boa tarde, e depois estão todos ocupados, ninguém me responde, e depois as pessoas à minha volta, os clientes, tipo de género, estão-te a ignorar. E eu, ai que vergonha. Eu, boa tarde, e a gaja vira-me costas, boa tarde, e ninguém me respondia. Pá, eu, pronto, assumi a vergonha, encostei-me assim ao balcão, como se fosse tipo, eu estou aqui na boa, nem estou a ser ignorada nem nada. Eu, olha, desculpe. E o senhor disse, 64. Eu, olha, desculpe, eu não sou 64, mas diga uma coisa, eu sou 59. E eu tenho a certeza que não vos ouvia chamar-me. Eu ouvi um 56 e passaram de 56 para o 64. E ele, menina, pois, o 59, deixa-me cá ver. O que é que ele me disse? A sua encomenda está perdida. Eu, opa, sério. Eu estou há uma hora aqui, estás-me a dizer que a minha encomenda está perdida e só me dizem agora. Tipo, não podem chamar o meu número e dizer assim, olha, menina, a sua encomenda está perdida. Está perdida, pronto, e o que é que eu faço agora? Desculpe, não sei agir nestas situações, não é? Tenho que me ir embora, tenho que aceitar que ela está perdida, como é que isto funciona? Ele assim, espera só um momentinho. Entretanto, eu esperei um momento, mas o homem nunca mais decidia, já estava nos 70 e eu, opa, isto é inacreditável. O que é que eu fiz? Fui falar com outro senhor, olha, desculpe, eu sou o 59, o seu colega disse que a encomenda estava perdida, o que é que eu faço? E ele, deixa-me ir ali ver, foi ter com uma rapariga, ah, olha, esta encomenda está perdida. E diz ela, não, essa encomenda não está perdida, vai lá ver. E ele olhou para mim como quem diz, opá, não acredito. Portanto, a encomenda não estava nada perdida. Ele foi lá, trouxe-me a encomenda. E depois eu ainda tive que ir para outra fila, naturalmente. Isso, pronto, não posso refutar. E fui para outra fila para devolver. E aí, pronto, ainda demorou mais uns 20 minutinhos. Mas é natural, as pessoas estão todas a receber e a devolver as coisas. É uma época difícil, mas eu acredito que seja bem mais difícil para os trabalhadores, porque Deus me livre, se eu enquanto cliente já estava ali a pifar dos carretos, imagina quem estava a trabalhar ali há horas a chamar pessoas e a fazer o trabalho deles, não é? Mas pronto. E tenho outra história muito gira para vos contar. Então não é que há uns anos, uns belos anos atrás, eu passei a maior vergonha da minha vida no Natal. A minha mãe, nós temos um Lidl atrás da nossa casa. Um Lidl que já temos há muitos anos. E eles têm lá um segurança, o segurança nunca andou atrás de mim, nunca tive esse problema, mas no dia em que eu fiz esta história que eu vos vou contar agora, o segurança nunca mais nos largou. Eu vou-vos contar. A minha mãe disse assim, filha, eu comprei este sutiã, só que não é o meu tamanho. Isto na época natalícia, podes-me ir lá trocar o meu sutiã pelo 40 e tal. Pronto, lá disse o número, não me lembro.
Eu fui lá e eu nunca tinha devolvido nada, nunca, malta, nunca, isto foi para aí, eu tinha 20 anos, provavelmente. E eu fui lá na minha cabeça inteligente, entrei no Lidl, fui lá para a zona dos sutiãs, troquei o sutiã e fui para a caixa com o meu talão. Eu, olho, menina, queria trocar este sutiã. E diz ela, pode ir lá trocar. Eu, não, eu já fui lá, já troquei e já tenho aqui, era para levar. Imagina, malta, na minha cabeça, isto faz bué sentido. Então, se eu tenho um sutiã, eu vou lá, eu faço a troca, poupo trabalho ao senhor da caixa e já levo o sutiã que eu quero levar. Na minha cabeça não fazia sentido, não havia razão para aquilo não fazer sentido. E diz a menina: olha, desculpe, e como é que eu sei que você fez a troca e não está a levar mais um? Como é que eu sei que você trouxe o seu sutiã? Quando ela me diz aquilo, eu, ei, pois é, como é que eu vou provar que eu cheguei a trazer o sutiã e que não cheguei lá só e peguei numa coisa qualquer e disse que queria trocar porque já tinha trocado. Mas na minha cabeça eu nunca tinha imaginado que isto era possível. Tipo, que não. Pronto, a senhora olha para mim e diz assim: eu só lhe disse, olha, menina, eu juro pela minha saúde que eu estou a falar sério, eu que nunca roubei nada na minha vida, eu tenho um terror, um horror de roubar coisas. Ah, e ela, pois menina, mas realmente não é assim que se fazem as trocas. E eu, então como é que se fazem? Diz ela, menina, você tem que trazer aqui o que você quer e depois eu fico com isso aqui e depois você vai lá e vai buscar o que quer. E eu, oh menina, mas eu só queria era poupar-vos trabalho e assim já fiz a troca. E diz ela, mas como é que eu sei que você trouxe o seu produto? E eu, pronto, ok, percebi e disse assim: olha, por favor, vão ver as câmaras, vão ver que eu entrei aqui com o sutiã e que realmente cheguei lá aos sutiãs e troquei os sutiãs e fui buscar o sutiã com o tamanho certo. Malta, a partir daquele dia, a senhora deixou-me trocar, tudo bem, não devem ter ido ver as câmaras, mas confiaram em mim. Eu até disse ao senhor, eu vivo aqui atrás, eu não posso roubar num local onde eu venho cá todos os dias, não, isso não é execuível. E ela, tudo bem, trocou, fez a troca. Quando eu cheguei a casa, a minha mãe ficou com uma vergonha, diz ela, oh, filha, que vergonha! Tu tens noção do que tu fizeste? E eu, oh mãe, não tenho noção, ainda tive que ir a casa e perguntar à minha mãe o que é que se passou, porque a explicação dessa senhora não me fez sentido. E eu assim, oh mãe, explica-me. Ela, oh filha! E depois lá me explicou. Malta, a partir daí, naquele supermercado, todos os dias que eu lá ia, um segurança seguia-me para ver onde é que eu estava. Todos. E passaram a seguir a minha mãe e o meu pai também, porque sabiam que eles eram meus familiares. Portanto, olhem a vergonha que não é no Lidl ou no supermercado onde vocês sempre vão, terem um segurança atrás de vocês. E depois vocês até ficam com medo de roubar sem saberem que estão a roubar, porque é do género, se eu realmente roubar, eles agora vão achar que eu sou uma ladra, tipo, e não sou, não é verdade? Mas pronto, outras coisas assim na época natalícia, mais para o dia de Natal. Eu gosto imenso de ajudar a minha mãe, eu detesto que ela tenha todo o peso do trabalho da cozinha em cima. E portanto eu gosto sempre de ajudá-la a pôr os pinhões e não sei o quê. Mas há uma coisa que eu não suporto que a minha mãe me peça, que é o horror do Natal para mim, que é cortar o pão para os formigos. O pão dos formigos, para mim, é o diabo da culinária. O diabo. Porque aquele pão corta-me os dedos. Vejam lá, aquele pão é duro, é grosso. Isto até soa mal. Pronto, dói, aquilo dói, eu corto aquilo, fica-me a dor os dedos, eu fico horas e horas a cortar um pão enorme, e não é só um, são pães 3 ou 4 pães duros até dizer chega, que aquilo não é pão nem do dia anterior, nem de uma semana antes, aquilo é pão do ano passado, de certeza absoluta, é pão duro, que é pronto, é o pão dos formigos. Os formigos, eu não sei se vocês conhecem os formigos, não sei se é uma coisa do norte, mas é uma pasta castanha horrorosa, com mexidos e enchidos, não, enchidos não, mexidos, mexidos. E aquilo dói até dizer chega. Depois, na noite de Natal, eu tenho algumas histórias engraçadas e uma delas foi que eu apanhei uma amigdalite da forma mais improvável que pode existir. Eu vou tentar me despachar, eu estou a ver que ainda tenho aqui coisas para falar, tenho que ser rápida. O que é que aconteceu? Eu apanhei uma amigdalite a fazer uma apresentação para a minha família de dança. Eu era muito brincalhona, desde pequenina eu sempre fiz apresentações, eu acho que isto é um evento canónico para toda a gente, que é, dançávamos, fazíamos os espetáculos para os nossos pais. E eu, com 22 anos, o ano passado, decidi fazer uma apresentação para a minha família. O que é que aconteceu? Dancei o quê? Pedro Sampaio. Eu acho que na altura era o dançarino, lá o que é.
Só que eu não danço bem, eu gosto de dançar na brincadeira para os fazer rir, então eu abanava a cabeça, eu puxava a cabeça para trás, eu saltava, eu fazia tudo e mais alguma coisa que vocês podem imaginar. E eu dei um esticão tão grande de tanto baixar a cabeça e subir a cabeça. Ah, já me lembro! É aquela dança do Pedro Sampaio onde vocês abanam o cabelo e fazem assim um furacão ou sei lá o que é, uma ventoinha com o cabelo. Estão a ver? Há uma dança do Pedro Sampaio que é assim. Eu, no dia a seguir, acordei com uma dor insuportável no pescoço. Atacou-me o pescoço, atacou-me a goela, as amígdalas, e eu fiquei com uma amigdalite uma semana de febre a tomar antibiótico porque eu dancei a dançarina do Pedro Sampaio. Tipo, como é que isto é possível? Estas coisas só me acontecem a mim. Depois, dress code da noite de Natal é cómico, porque imaginem, o meu pai e o meu irmão devem usar uma t-shirt da Primark com a primeira coisa que lhes apareceu no armário. Eu e a minha mãe veste sempre de Mãe Natal. Ela é o máximo, a minha mãe fica tão linda de Mãe Natal. E eu visto-me de lantejoulas, porque eu tenho sempre aqueles vestidos que nunca tenho a oportunidade de utilizar, então eu uso em casa. Mas depois chega aquela altura da noite em que vocês só querem estar confortáveis, está ali com o pezinho na lareira com ai, as meias quentinhas de pelo. Eu visto o meu pijama e sigo a baile, cago para as lantejoulas. Depois, a comida na noite de Natal. No dia 24, nós fazemos caras de bacalhau, que para mim é uma morte ao bacalhau, porque imaginem, caras de bacalhau, eu não sei se vocês conhecem, se isto é uma coisa da minha família, mas a cara do bacalhau é uma ranhoca horrorosa que só tem espinhas e que não sabe a nada, e é nojento, parece ranho aquilo, uma langonha, desculpem, aquilo é uma langonha nojenta. Depois, no dia 25, é o que eu mais gosto, o almoço é o cabrito, eu adoro cabrito. Os doces, o que é que eu mais gosto? Eu gosto da altria, sou obcecada por altria. A altria que eu como, a minha mãe faz tipo quilos e quilos de altria, e eu como a altria dia 25, 26, 27, 28, 30, por aí fora, durante imensos dias eu como altria ao pequeno almoço, ao lanche e à ceia. O dia inteiro eu como altria. A altria para mim não enjoa nunca. E o que é que eu também gosto? De rabanadas. Rabanadas são muito boas. Mas quem gosta de rabanadas líquidas, tipo naquele molho, eu acho nojento. Come on. Rabanadas têm que ser secas e tostadinhas. Estaladiças. Depois, uma substituição que para mim não faz sentido nenhum e que eu sofro sempre. Eu acho que a malta da minha idade percebe. Quem gosta de beber água, e eu já conheci muitas pessoas assim, que só gostam de água. Tipo, eu só gosto de água, não gosto de sumos, eu não gosto de vinho, não gosto de álcool, não gosto de nada. Eu gosto de água, ponto. E há sempre aquele brinde à meia da noite é um filme, porque vamos brindar, e depois há sempre a tia ou o tio que diz: não podes brindar com água. Lá vou eu atrasar o brinde para ir buscar o copo, para encher o copo com um champanhe ou um espumante horroroso, rasca, que aquilo me vai arranhar a garganta toda. E pronto, lá faço o brinde e não posso beber a minha aguinha porque senão é uma superstição e não sei o quê, não percebo. Prendas de Natal, olha, vou-vos dizer prendas de Natal, isto para finalizar, eu já, sim, já devo estar um bocadinho adiantada. Adiantada não, atrasada, isto já devia ter acabado, penso. Porque hoje tenho uma surpresa no final do episódio. Vou-vos trazer a vossa pessoa preferida, a grande Sónia, portanto esperem para ver. Mas antes de acabar, prendas de Natal que eu gosto com 23 anos e que não gostava antes, mas passei a gostar. E eu acho que quando tu começas a gostar destas coisas, tu sabes que já estás crescido. Pijamas. Eu amo receber pijamas, adoro. Pijamas de pelo, principalmente, quentinhos, adoro. Só não gosto é quando eles não me servem. Eu tenho 1,75 m e arranjar calças de pijama que me sirvam é um filme. Eu tenho um vídeo horroroso há uns tempos. Estava eu com o meu namorado, recebi um pijama que não me servia e eu fiquei com o rego todo fora. Enfim. Meias, adoro receber meias. Estou sempre com as meias perdidas. Eu perco meias, estou sempre com elas desemanadas. Portanto, meias, adoro meias. Cuecas, também adoro receber cuecas. Roupa, adoro. Eu adoro roupa. E assim, antigamente quando eu era pequenina eu queria receber brinquedos. E nenhuma criança gostava de receber. Ai, caraças! É que eu falo tão rápido. Quando eu quero acabar isto rápido, eu falo muito rápido. Nenhuma criança quer receber roupa. E então, é brinquedos, e sei que quando recebemos estas coisas nós chorávamos. Eu tenho que me acalmar, vá, dicção, Marta. Mas agora, receber roupa é do género, obrigada, porque assim eu não vou ter que gastar dinheiro nestas coisas e vou poder
usufruir das minhas roupinhas novas. Eu adoro receber roupa nova, adoro, adoro, adoro. Tenho só uma última história, malta, que isto é cómico. Eu recebi há uns anos, quando era muito pequenininha, as sapatilhas de sonho de qualquer criança, que eram umas sapatilhas de rodinhas, tipo uns patins em sapatilha. Era o sonho de qualquer criança. O que não me disseram foi que eu não ia conseguir andar nelas. E eu chorei tanto, malta. Eu pus aquelas sapatilhas, eu andava na minha garagem de um lado para o outro, eu espatifava-me toda. Ninguém nos disse, com 10 anos, que as sapatilhas com rodas eram impossíveis de andar. E só miúdos com grande equilíbrio é que tinham a capacidade para andar. Eu fiquei tão triste, não conseguia usar as sapatilhas para nada, tive que lhes tirar a rodinha e tornaram-se umas sapatilhas super normais e fiquei muito triste, muito desiludida e isso foi uma desilusão do meu Natal, que eu me lembro e nunca me vou esquecer. Pronto, 3 vezes 9, 8, 14, 12, 4 mil, vai, não me consumas, até para a semana, malta! Meus queridos, a Soninha voltou. É verdade, a peixeirinha que vocês mais adoram. Olhem, é Natal. Natal é aquela época do ano que a gente passa 3 semanas a comprar presentes para depois chegar lá e receber um sabonete que mais parece vindo do enxoval da bisavó. E depois temos de ter aquela reação. Ai, este é um cheirinho tão tradicional. Tradicional, então falta de esforço, ó Maria do Carmo. E depois há aquelas famílias que fazem árvores de Natal dignas de capa da boga. A minha parece o projeto do quinto ano, aquele do sistema solar, só que em vez de ser com os planetas é com as bolas enfiadas no porco espinho, mas parece, sei lá, olha, aquele de árvore não tem nada. As minhas bolas são de 2003, portanto custa mais atirar-lhe o pó e as aranhas do que propriamente enfiá-las dentro da árvore. Pois bem, a sobremesa caseira que a tia diz que fez à mão, tu vais a ver aquele sabe ao cheesecake do Lidl. Mentirosa! Mas o pior são as crianças no Natal. Ai, Deus me livre! É que é assim, os pais parece que lhes dão esteroides com Red Bull. É acima da mesa, é embaixo da mesa. Pois é, há sempre um estúpido que lhes dá o microfone para a boca para fazer karaoke. É que elas já não fazem barulho. Ainda temos que ouvir os guinchos e as canas rachadas em alto e bom som. E depois abre a prenda deles, abrem as prendas dos outros e chora porque não era a pinipom cor-de-rosa, era azul. E o outro puto de 10 anos que recebeu o iPhone 19, queria o iPhone 20, também está a chorar. E eu estou a chorar porque me quero ir embora.